Obrigado, senador. Bom dia. Eu sou a pessoa, quero cumprimentar a todos os parlamentares, membros dessa casa. Cumprimentar senhoras e senhores aqui da plateia, aqueles que nos acompanham por forma remota. Acho que meus colegas de entidades co-irmãs cobriram uma ampla gama de aspectos relativos aí à reforma. A doutora Raela colocou muito bem aspectos relativos à abrangência. Márcio falou de alguns pontos específicos. Eu só queria trazer alguns pontos adicionais. Primeiro trazer um pouco de informação do que é a ABIMED, né? A ABIMED congrega 200 empresas de todas as origens de capital dos 4 cantos do globo. Representamos 65% do mercado daqueles 60 bilhões que o Márcio mostrou anteriormente no slide apresentado. Isso é para dar uma noção clara da abrangência que tem no mundo o setor de dispositivos e equipamentos médicos. Nós temos aqui no Brasil um gap tecnológico de aproximadamente 8 anos em relação aos países mais avançados por diversas razões, seja por questões de incorporação, seja por questões de validação, seja inúmeros aspectos relativos a essa desatualização. Com relação especificamente à reforma tributária, não quero aqui me repetir o que já foi apresentado, mas fato é, e acho que é importante guardarmos alguns aspectos. O primeiro deles, do jeito que está o PLP 68, vai haver aumento de carga tributária no setor de dispositivos médicos, porque mais de 1/3 dos 100 mil produtos regularizados na Anvisa estão colocados hoje sob alíquota plena, tal qual está colocado no PLP aprovado na Câmara. Um segundo ponto que é importante enfatizar, e essa foi uma posição inicial da ABIMED, que depois outras entidades do setor de dispositivos também vieram acompanhar, é que nosso pleito inicial nunca foi para ter alíquota. O nosso pleito inicial sempre foi para alíquota zero. Nós entendemos que saúde no Brasil deveria estar par e passo com as principais economias da OCDE, que têm alíquotas baixíssimas ou zeradas para os seus mercados, né? E isso por uma razão muito simples. Quando você tem 60%, 70% da população atendido pelo sistema SUS, você querer tributar é a mesma coisa que você inibir o acesso. E isso, para a ABIMED em si, é um contrassenso, além de ser absolutamente contrário ao nosso propósito, que é buscar de forma continuada ampliar o acesso das pessoas às tecnologias de saúde. Então, em função disso, e aí, senador e demais presentes, é que surge o ponto de convergência. Eu acho que em muitos anos de existência das entidades, nunca as entidades de dispositivos médicos coincidiram tanto sobre alguns aspectos como aqui na reforma tributária. Não vou repetir a maioria, mas eu acho que, de novo, eu quero ser bastante específico na questão do que está colocado hoje. Então, dado que não foi possível avançar com o pleito de zero para toda a cadeia, nós entendemos que, de acordo com o disposto na emenda constitucional 132/2023, 60% para todos os itens de redução da alíquota de referência, e para uma lista que também não gostamos. Nós achamos que lista, ao longo do tempo, ela se deteriora e cria problemas de atualização de forma permanente. Haja visto o que acontece com tabela SUS, listas de medicamentos e outros exemplos bastante concretos que nós temos, que trazem um atraso exponencial para o desenvolvimento da saúde no Brasil. Então, o pleito é esse, 60% para todos os dispositivos médicos, e, mesmo sendo contrários à lista, para uma lista específica de produtos, lista essa que atende ao que hoje já é desonerado para o setor e principalmente atende também a alguns pleitos específicos do próprio Ministério da Saúde, 100% de redução. Para tanto, o próprio senador nos honrou com a colocação da emenda 717 e, igualmente, o senador Fabiano Contarato colocou a emenda 587, doutor Irã, a emenda 615, a senadora Mara Gabrilli, emenda 756, e o senador Messias de Jesus, 1182. Um último ponto que eu gostaria de colocar, que eu acho extremamente relevante, é a questão da inovação no nosso país.
O Brasil, em que pese termos uma participação bastante expressiva como economia global, a nossa posição em inovação sempre oscila nos últimos 5, 10 anos entre 45º, 43º, 44º país inovador no mundo. E isso simplesmente porque temos uma produção intelectual alta, não porque tenhamos inovação aplicada sendo efetivamente desenvolvida no país. E a reforma tributária, quando iniciou as discussões nessa fase atual, né, ela começou há 40 anos, ela se propunha a ser um instrumento gerador de segurança jurídica e atração de capitais de qualquer nacionalidade para o sistema de saúde no Brasil, principalmente dentro do complexo econômico industrial da saúde, como o Márcio salientou. De novo, para dispositivos e equipamentos médicos, do jeito que está consolidado, e eu trago aqui um dado de um levantamento interno junto às nossas associadas. Todas que estavam em processo de avaliação de investimentos colocaram essas avaliações em estado de observação até que seja definido qual vai ser realmente o critério a ser adotado na reforma tributária, tanto em termos de alíquota quanto em termos das reduções que serão aplicadas ao setor. Temos perdido nos últimos anos, regularmente, para cada 5 plantas investidas na América do Sul, estamos perdendo 3 plantas para o México, uma para a Colômbia ou para algum outro país da América Latina. Então, isso faz com que o gap, que já é de 8 anos, se torne ainda maior e nos torne ainda mais passíveis de ter problemas no desenvolvimento do país. Por fim, só para citar mais um dado que é extremamente relevante. Dispositivos e equipamentos médicos, em que pese o volume de negócio que tem, muito aquém de outros mercados, evidentemente, tem uma participação na arrecadação do Estado pequena. Ou seja, qualquer concessão feita para o setor de dispositivos e equipamentos médicos não tem o condão de alterar a magnitude da alíquota de referência. Hoje nós representamos aproximadamente 0,2%, 0,3% do volume arrecadado no Brasil em termos de tributos. Isso, como a gente costuma dizer em empresa, vem em 2 casas ou 3 depois da vírgula. Ou seja, falar em onerar o setor é simplesmente trazer uma variável que só vai inibir o desenvolvimento do Brasil em termos de saúde. Muito obrigado a todos.